Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e nós estamos aqui com a série Conflito dos Séculos. Capítulo de hoje, a destruição de Sodoma. Bom, meus queridos, bora para a vinheta. Em Gênesis 19, nós já iniciamos ali com todo aquele problema de Ló e sua família, né? Ló estava em Sodoma, 2 dos 3 anjos foram até Sodoma para a destruição e antes eles ajudaram Ló a sair da cidade. Porém, em muitos vai, não vai, acabou que a esposa de Ló e também as suas filhas tiveram decisões errôneas. A esposa acabou se perdendo, se transformando em uma estátua de sal, e suas filhas acabaram praticando incesto com o próprio pai, né? Então ocorreu várias coisas terríveis ali naquele meio, e desse incesto acabou saindo os moabitas e os amonitas, que foram dois dos povos que mais atrapalharam a vida de Deus. Então, no Patriarcas e Profetas vai dar uma esmiuçada no porquê que ocorreu tudo isso. E logo no início desse capítulo já vai falar sobre a questão de Sodoma parecer muito com a questão do Éden, ser uma das cidades mais próximas do Éden. Então, de cara já dá para se notar que Sodoma era uma cidade incrivelmente bela e maravilhosa, certo? Porém, nela só tinha mal, coisas terríveis aconteciam naquela cidade. E por esse motivo ela deveria ser destruída. E algo que bate um martelo no porquê que Sodoma era de todo mal era uma tal coisa chamada ociosidade. Olha esse texto. Nada há mais desejável entre os homens do que a riqueza e lazer. E contudo, essas coisas dão origem aos pecados que acarretarão destruição às cidades da planície. Sua vida inútil, ociosa, tornou-os presa das tentações de Satanás e desfiguraram a imagem de Deus, tornando-se satânicos em vez de divinos. A ociosidade é a maior maldição que pode recair ao homem. E isso daqui é algo duro, né? E realmente, se a gente parar para analisar, quando ficamos ociosos, a gente vai para a palavra de Deus? Geralmente o ocioso fica em Reels, Stories, YouTube, várias outras coisas, menos na palavra de Deus. E isso é o que mais Satanás usa para inverter um cristão fervoroso num cristão que não vai fazer a vontade de Deus. Algo que eu também achei bem interessante é que Abraão ele era reconhecido por toda ali aquelas pessoas. Então Sodoma, eles tinham sim convivência, ouvido falar em Abraão. Porém, eles não estavam nem aí, não queriam se aproximar das pessoas que faziam a vontade de Deus. Houve, porém, um homem que manifestou amável atenção para com os estranhos e o convidou para sua casa. Ló não sabia do verdadeiro caráter deles, mas a polidez e a hospitalidade eram nele habituais, faziam parte de sua religião, lições que ele havia aprendido pelo exemplo de Abraão. Se ele não houvesse cultivado o espírito de cortesia, poderia ter sido deixado a perecer com o resto de Sodoma. Muita casa, fechando suas portas a um estranho, excluiu o mensageiro de Deus, que teria trazido bênçãos, esperança e paz. Nesse ponto aqui eu gostaria de falar um pouco sobre meu pai, que eu acho que é um dos pontos que ele acertava muito. Ele era muito bom hospedeiro. Hoje nem tanto, hoje ele já é bravo e já às vezes ele perde a paciência, não gosta de receber visita, mas anteriormente meu pai ele era muito assim, ele já sofreu várias vezes com pessoas da igreja falando: "Você é louco, Marcelo, como que você leva isso para casa e aquilo?" Eu lembro 2 vezes que meu pai levou duas pessoas que tinham acabado de sair da cadeia. E meu pai ele levou essa pessoa, eles trabalharam com meu pai, eu acho que uma semana ou 15 dias, pegaram um dinheiro e meu pai enviou eles para onde eles desejavam. E eles passaram ali no meu quarto, dormia comigo, eu podia nem estar aqui hoje, mas Deus é Deus maravilhoso, né? Então ele cuidou de mim, cuidou da minha família. Então de fato foi algo assim que
Eu aprendi com meu pai de a gente ser bons hospedeiros. E é algo que Ló tinha porque ele convivia com Abraão, que era um maravilhoso hospedeiro. Uma outra coisa que nós precisamos entender, meus queridos, é que todo ato há consequências, ou boas ou ruins. Então, independente do que a gente faça, vamos colher algo bom ou algo ruim. E não é coisas grandes que resolvem, que mostram quem somos, e sim as pequenas. São as pequenas coisas que provam o caráter. São os atos despretensiosos de abnegação diária, praticados com um coração prazenteiro e voluntário, que Deus aprova. Não devemos viver para nós mesmos, mas para outrem. E eu acho que isso daqui é a coisa mais difícil a se fazer. Quando nós não vivemos para nós, mas vivemos para o próximo. E viver para o próximo é o que faz tudo valer a pena. Por quê? Casamentos são salvos quando você se coloca no lugar do próximo. Amizades são salvas da mesma forma. Igrejas, cargos, uma série de coisas, na relação de trabalho, tudo se resolve quando você se coloca no lugar do próximo. Então acho que realmente não é fácil porque o nosso egocentrismo atrapalha tudo. Porém, quando a gente começa a colocar o outro na frente da gente, tudo começa a melhorar. E ali vocês já sabem bem da história, acaba que os anjos falam para Ló ir atrás dos seus familiares. Ló vai e acaba voltando triste porque ninguém acreditou, ninguém estava nem aí. Depois disso, Ló ele começa a ter uma hesitação se vai ou não. E nessa hesitação, a esposa, as filhas começaram a achar que não ia acontecer nada do que estavam falando. E elas acabaram também ficando meio tranquilas. Aí os anjos botaram Ló para correr, né? E nessa corrida que eles tiveram, o próprio Cristo aparece a Ló para falar para ele ir para uma montanha. Porém, Ló questiona e quer ir para Zoar, ali uma cidade um pouco menor. É algo que justamente hoje nós fazemos. Dá para pegar essa lição aqui. Ló estava numa cidade grande, e ele quis ir para uma cidade menor, só que Deus queria que ele fosse direto para o campo, direto para as montanhas, né? E isso aqui é muito importante, porque no tempo que nós estamos hoje, de fato, morar no campo é muito melhor. Porém, todo Deus sabe, todos sabemos que nem todo mundo tem essa oportunidade. Graças ao bom Deus abriu uma oportunidade para mim, então logo, logo eu espero estar no campo. Porém, nós estamos numa cidade pequena e estamos fazendo a obra de Deus, e Deus vai te usar independente de onde você esteja. Todo mundo sabe que o melhor é o campo, porém nem todo mundo vai conseguir ir. Mas já faça planos, ore a Deus, comece a fazer seus planos, para que, quem sabe, você consiga ter essas oportunidades. Porém, vamos para o texto. O príncipe do céu estava ao seu lado, contudo rogava a ele pela sua vida, como se Deus, que manifestara tal cuidado e amor para com ele, não mais o guardasse. Deveria ter se confiado inteiramente ao mensageiro divino, entregando sua vontade e sua vida nas mãos do Senhor, sem duvidar ou discutir. Se o próprio Ló não houvesse manifestado hesitação em obedecer a advertência do anjo, antes tivesse ansiosamente fugido para as montanhas, sem uma palavra de insistência ou súplica, sua esposa teria também podido escapar. A influência de seu exemplo a teria salvo do pecado que selou a sua perdição, mas hesitação e demora dele fizeram com que ela considerasse levianamente as advertências divinas. E aqui nós temos várias lições que nós não podemos seguir para não sermos como Sodoma. Ali em Sodoma eles não cultuavam a Deus, eles não estavam nem aí para com Deus, eles faziam tudo que bem entendi, batia na telha. Eles estavam fazendo coisas terríveis, né? Eles queriam fazer sexo com os anjos, algo assim imaginável, né? E coisas terríveis aconteciam ali naquela cidade. Então a gente já começa a perceber, né? E hoje não está muito diferente. Hoje a nossa humanidade, o certo é errado e o errado é certo. Tá tudo bagunçado. Então a gente precisa tomar cuidado quanto a isso. E tem uma paulada para nós aqui nesse próximo texto. O Redentor do mundo declara que há maiores pecados do que aqueles pelos quais Sodoma e Gomorra foram destruídas. Aqueles que ouvem o convite do Evangelho, chamando os pecadores ao arrependimento e não atendem, são mais culpados perante Deus do que foram os moradores do Vale de Sidim. E ainda maior pecado é o daqueles que professam conhecer a Deus e guardam os seus mandamentos,
e contudo negam a Cristo em seu caráter e vida diária. Isso daqui é um tapa na nossa cara, porque muitas pessoas acreditam que é possível guardar os mandamentos na boca, mas quando vai fazer, vai realmente colocar ali Deus para que ele trabalhe na sua vida e para que você consiga guardar, você já não acredita. Ah, dá para vencer pecado, mas esse aqui não dá. Então a gente sempre limita o poder de Deus. Isso é algo muito complicado, mas é algo que a gente faz e precisamos entender aqui que não adianta eu só professar que eu guardo o mandamento. Se eu não vivo Cristo, de nada vale. E é dito nesse capítulo que haverá mais rigor no juízo na nossa geração do que houve em Sodoma e Gomorra. E Deus sempre avisa quando acontecerá um juízo. Então ele sempre deixa ali, dito. Olha alguns exemplos. Houve uma saída, uma decidida separação dos ímpios, uma escapada para salvar a vida. Assim foi nos dias de Noé, assim foi nos dias de Ló, aconteceu com os discípulos antes da destruição de Jerusalém e assim será nos últimos dias. De novo se ouve a voz de Deus em uma mensagem de advertência, mandando o seu povo separar-se da iniquidade que prevalece. E a gente precisa entender que a gente tem que estar com pessoas que querem o bem e que querem estar com Cristo. Se a gente tem pessoas, se a gente se familiariza muito com pessoas que estão totalmente afastadas, totalmente viesadas para o lado do inimigo, isso vai atrapalhar a nossa vida espiritual. Então a gente precisa ter o discernimento que Cristo quer que tenhamos. Muitos ainda estão cometendo o erro semelhante, escolhendo um lar, olham mais para as vantagens temporais que podem adquirir do que para as influências morais e sociais que as cercarão a eles e a sua família. Ao escolher uma residência, Deus quer que consideremos antes de tudo as influências morais e religiosas que nos rodearão, a nós e nossas famílias. Podemos achar-nos em situações difíceis, pois que muitos não podem ter o seu ambiente conforme quereriam, e onde quer que deva nos chame, Deus nos habilitará a permanecer incontaminados se orarmos e vigiarmos, confiando na graça de Cristo. Mas não devemos expor-nos desnecessariamente a influências desfavoráveis à formação do caráter cristão. Quando voluntariamente nos colocamos em uma atmosfera de mundanismo e incredulidade, desagradamos a Deus e de nossos lares repelimos os santos. Bom, meus queridos, já não dá mais para a gente brincar de cristianismo. Aqui fica claro que Deus pode nos usar no campo, na cidade, na pequena, na grande, em qualquer lugar. Mas eu e você precisamos estar orando e vigiando e confiando na graça de Deus. Se a gente tiver com incredulidade, mundanismo, os anjos vão se afastar de nós. Imagine você estar dirigindo o seu carro e não ter um anjo para te proteger. Vai dar ruim. Ou na sua casa e não ter um anjo. Então, meus queridos, nós necessitamos estar rodeados por Cristo. Nós precisamos estar abnegados como Abraão. E esse capítulo ainda diz que não salvar os filhos é fracasso de vida. E eu tenho uma menina de 7 anos para 8 e vou ter um neném que logo logo vai estar aí em meados de agosto para setembro. E a minha responsabilidade vai dobrar. Porém, a gente precisa, como sacerdote, focar na salvação da nossa família. E aqui eu vejo que Abraão, ele tinha apenas um túmulo, Macpela. Abraão não tinha nada. Porque ele usava tudo que Deus dava para ele, para quê? Para avançar o evangelho, para mostrar para as pessoas, para ajudar as pessoas. Ele não ficava, não, preciso ter um casão, eu preciso ter isso, eu preciso. Não. Por quê? Porque Abraão confiava naquele que ia construir tudo. Lá em Hebreus 11, 9 e 10 diz que o artifício, o construtor é Deus. Abraão esperava essa cidade. E não ele montar uma cidade. E é exatamente o que eu e você precisamos fazer. O meu desejo para você hoje é que você faça a vontade de Deus na sua vida. Que você possa olhar para todos os lados e perceber que o Espírito Santo está te guiando. Este é o nosso desejo. Que Deus o abençoe. Vamos orar? Grandioso eterno Deus, mais uma vez te agradeço por todas as bênçãos que o Senhor nos proporciona. Neste momento estamos aqui para que o Senhor possa guiar todos os nossos atos, pensamentos e ações, para que tudo seja feito conforme a tua santa e boa vontade. Nos ajude, Senhor. Perdoe nossos pecados. No doce nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, até mais. Que Deus os abençoe.